abençoadas. Intercessão, aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Deus da glória, nós te apresentamos essa serva de Deus, pastora, Senhor. E eu sei que ela é pastora de intercessão. Ela é pastora de intercessão. Te apresentamos ela, Senhor. E Espírito de Deus, que venha usar os lábios dela, como tu queres hoje, Senhor. Que não venha ficar nada, que ela venha falar o que Deus colocar para ela falar. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que clima gostoso, que coisa boa é estar na presença do Senhor. Trago um abraço do pastor Francisco Cavalcante a essa congregação. Estou debaixo de bênção. Minha pastora Sueli me abençoou para estar aqui. Nós congregamos ali na área 80, dirigimos a congregação do Ileia. O meu esposo é o Adson Barroncas. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 23 e eu tenho um de 18 anos. Todos os meus filhos são levitas, tocam teclado também, cantam. E nós estamos ali para servir ao nome do Senhor. E desde bebezinhos eu trouxe uma amiga ali, que é minha amiga. Fique em pé, meu amor. É a Marilene, minha amiga. É uma amiga de intercessão, de companheira de oração. Amém? Pode sentar, meu amor. E nós estamos na obra do Senhor, fazendo trabalho na igreja do Senhor, pastor, há 20 anos. Há 20 anos que nós cuidamos de pessoas, cuidamos de igrejas. E eu digo para você, é muito bom. Viu? Quem é a pastora daqui da congregação, dessa congregação? Não estão. Ajude os seus pastores, viu? Ajude os seus pastores. Eles precisam de você. Tá bom? Se eles marcarem alguma coisa para você vir, venha. Organize-se durante o dia. Tá bom? Se for para de manhã, organize-se à noite e esteja aqui no horário marcado que ele marcou para você vir, porque ele precisa de você. Tá bom? Você não está nesse mundo por um acaso e nem passou por uma pandemia por um acaso. Amém, irmãs? Amém, igreja? O Senhor levou muita gente, foi muita gente para casa. E aí eu me pergunto, por que que você ficou? Por que que eu fiquei? Porque Deus tem um propósito. Amém? Vai chegar um dia que o nosso espírito vai sair e o nosso corpo vai cair e não serve para mais nada. O céu, neste momento, não precisa de mim e não precisa de você. Mas a terra precisa. Porque você é luz dessa terra, é sal deste mundo. Enquanto você estiver aqui nessa terra, com os seus joelhos dobrados, a sua voz saindo na sua boca, a sua mão levantada, há esperança para essa terra, sim. Amém? Há esperança para essa terra, porque você é coluna, você é sal, você é luz, amém? Você não está aqui por um acaso. Então nós temos aqui os nossos pastores de área, né, pastor? Eu sempre ouço falar dele, mas eu nunca tinha visto ele pessoalmente. Viu? Mas minha pastora, a senhora é muito bonita. Vou fazer assim para o pastor Cavalcante quando eu chegar lá. Ajude seus pastores, viu, minha igreja? Ajude. Ele precisa de você, tá bom? Quando ele marcar um evangelismo, alguma coisa, se ele convocou você, porque você é capaz de fazer. Amém? E é tão bom, é muito bom, quando alguém conta com a gente. Porque quando alguém conta conosco é porque ele sabe que você é capaz de fazer. Na sua pequenez, mas você é capaz de fazer. Não importa. O importante é que você veio. Amém? Pegue na mão do seu irmão aí do lado rapidinho, por favor, com toda educação, com todo respeito. Tá frio, né? Dá para a gente se aquecer um pouquinho. Pegou? Diga assim, que bom que você veio. Você está bonito, bonita. Você está cheirosa. Ui, que coisa linda. Está muito gostosa essa igreja. Que coisa boa, que coisa boa. Você não está pegando na mão de qualquer pessoa. Você está pegando na mão de alguém único.
Viu? Exclusivo. Essa digital aí não existe outra. Só você. E para Jesus e para o Espírito Santo, você é único para Ele. Ninguém pode mexer com você. Amém? Glória a Deus. E eu estou numa missão muito importante nessa noite. Amém? Que é de falar sobre intercessão. Vou colocar o óculos que eu não enxergo direito aqui as letras. Elas ficam pulando na minha frente. Eu quero que elas fiquem aqui dentro. Bom, o nosso tema hoje é intercessão, amém? E nós vamos aprender um pouquinho aqui sobre o que é intercessão. Então, a palavra do Senhor diz aqui em Ezequiel, capítulo 22, você pode abrir a sua Bíblia, Ezequiel. Ezequiel, capítulo 22, o versículo 30. É o versículo que nós tiramos para nós trazermos nessa noite. Eu queria saber quantos minutos eu tenho, pastor? Né? Por favor, pastora, senão eu me empolgo. É o versículo 30. Amém? Você está com a sua canetinha aí? Se você achar importante escrever, você escreva, tá bom? Ele diz assim, Ezequiel capítulo 22, o versículo 30, ele diz, busquei, diga, buscar. Busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Olha que coisa. Você não está na terra por um acaso. Preste atenção. Você está com um propósito. A palavra do Senhor diz que quando Ele fez você, que quando o Senhor fez você, Ele escreveu a sua história em livros. E que Ele pensou em coisas maravilhosas quando Ele tecia você no escuro, na escuridão. Quando Ele formava a sua coluna, Ele pensava sonhos incomparáveis. Ele tem para você. Mas às vezes a gente sai dessa rota, né? Amém? Nós saímos dessa rota e a gente se decepciona e Deus coloca a gente na rota de novo, porque os propósitos deles não podem se frustrar, eles vão ser cumpridos, quer você queira, quer não. Nós temos um propósito, o Senhor tem um propósito conosco. Amém? Então ele diz assim, olha, busquei. Quando você busca alguma coisa é porque você não tem. Amém? Ele disse, eu busco dentre eles um homem que estivesse tapando a brecha. Quando ele estava falando assim, eu busco entre eles um homem que tapasse a brecha, era porque os muros, dentro dos muros, entre eles tinha uma fenda. E nessa fenda, ele precisava de um soldado forte, valente, corajoso, que ficasse exatamente naquela fenda, naquele buraco ali para tapar. Amém? Porque se ele deixasse aquele buraco ali aberto, o inimigo ia entrar na cidade. E quando o inimigo entrasse na cidade, ele ia trazer prejuízo à população. E esse inimigo se chama Satanás. Ele disse, olha, eu procuro entre eles alguém que possa vir tapar a brecha, mas eu não achei ninguém. Para que eu não destruísse mais a ninguém, eu achei. Então, quando ele disse assim, olha, eu procuro alguém para colocar nessa brecha, nesse exato momento aqui, o inimigo entrou. O inimigo entrou. Esdra, ele restaurou o altar da adoração. Neemias restaurou os muros de Jerusalém. Amém? Diga, eu sou o intercessor que construo muros de proteção. Isso é intercessão. Construir muros de proteção é o papel de um intercessor. Amém? Olha que lindo. Olha a nossa responsabilidade. Que Deus chamou você para colocar você num determinado lugar.
Deus não pega você e deixa você aleatório andando, não. Ele tem um lugar e um propósito para colocar você naquele lugar, porque Ele já apostou em você há muito tempo. E Ele disse, eu procuro alguém, mas eu não achei. E o inimigo entrou e fez o que não deveria ter feito, e aconteceu várias situações. Quando o parente de Neemias veio para ele e disse, olha, os muros de Jerusalém, a casa onde os teus pais moram, elas foram todas destruídas, os muros foram quebrados e o portão foi tocado fogo. E a Bíblia diz que ele se prostrou, jejuou e orou. E o rei disse assim, por que você está com seu semblante tão triste? Depois que ele orou, depois que ele jejuou, ele teve estratégia. Ele disse, eu não posso estar feliz, porque a cidade onde mora o meu pai, minha mãe, minha família, os muros foram todos quebrados, e o portão foi destruído, tocado fogo, e o que faço? E diz a palavra que ele foi, encontrou graça diante de Deus e começou a reconstruir os muros. O papel do intercessor é reconstruir. O papel de um intercessor é fechar, é guardar, é cuidar. Aí ele diz aqui, Deus procura intercessor. Ele disse, eu procuro alguém para colocar num determinado lugar, mas eu não consigo achar. E se eu não achar esse soldado para colocar lá naquele buraco para tampar, onde os muros foram caídos, o inimigo vai entrar e vai tirar toda a minha vinha. A vinha é você, a vinha é a igreja. Amém? A nossa vinha foi pisoteada porque o inimigo entrou, achou uma brecha, porque alguém que deveria estar naquele lugar não estava. Se distraiu com alguma coisa. E aí ele diz aqui, olha, o que é o ser intercessor? Primeiro, escreva aí, está próximo. A intercessão, para eu ser o intercessor, a intercessão começa na aproximação minha com Deus. Amém? Eu não posso ser um intercessor fora da companhia dele. Não há possibilidade nenhuma, igreja, de eu ser um intercessor e eu não ter o Espírito Santo, eu não ter comunhão com ele, eu não ter o meu devocional todo dia, eu não leio a minha Bíblia. Não existe. Se você se considera, talvez eu vá falar algumas coisas aqui que você não goste, mas eu preciso dizer para você. Tá bom? Anote aí. Se você não concordar, você risca. Mas antes de você riscar, leia de novo. Leia de novo e leia de novo. Tá bom? E se você não concordar, você risca. Tá certo? Mas olhe, está próximo. Você precisa estar próximo do dono da obra. Você precisa estar próximo de alguém que fez você. Então, o intercessor ele começa na aproximação com Deus. Investir tempo com Ele. E esse tempo você não perde. Nós temos exemplo de intercessores na Bíblia, temos Jesus. Jesus, ele foi o nosso intercessor. A liderança de Jesus é uma liderança servil, é uma liderança que serve. Então, o que foi que Maria disse? Fazei tudo que ele... Amém? O nosso Jesus é o nosso exemplo. Jesus, ele é um exemplo para o nosso intercessor. Porque ele foi o primeiro intercessor. Amém? Você consegue entender isso? Então, olha só, investir tempo com ele e esse tempo você não perde. Satanás não pode impedir de você ter intimidade com Deus. Mas ele usa as distrações. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Se tem uma coisa que Satanás sabe fazer, ele rouba, mata, tudo isso ele faz, né? É o trabalho dele, igreja. Preste atenção. Qual é o trabalho do diabo? Matar, roubar. É o trabalho dele. Ele vai fazer isso. Quer você queira, quer não. Quer você acredite, quer não. Ele vai fazer. Ele nasceu para isso. Ele está aqui para isso. Enquanto ele não fizer, ele não para. E qual é o trabalho do intercessor? Fechar. Qual é o trabalho do intercessor? Fechar. Você vai fechar essa brecha que foi feita para que esse espírito que mata, que rouba, não entre. Amém? Nós temos um papel importantíssimo nessa terra. Agora, se nós não oramos, se nós não lemos, se nós não jejuamos, como que nós queremos vencer batalhas? Me diga. Como é que nós vamos para uma guerra despreparado? Nós vamos morrer. Você precisa conhecer o seu inimigo e você precisa conhecer o seu chefe. Você precisa também conhecer as armas que você vai usar para aquela guerra. E existem armas específicas, existem problemas específicos e existem situações específicas. E o intercessor precisa conhecer. E como é que você vai conhecer isso se você estiver próximo? Amém? Se você estiver próximo a Ele, Ele vai falar para você. Porque a Bíblia diz que o Senhor me fez, eu sou casa do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de mim. E o intercessor, ele não pode sair e deixar o Espírito Santo, ele não pode. Porque essa casa é sua. Amém? Tem um louvor que diz assim, né? Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela para você. Jesus. Nós somos essa casa. Amém? O Espírito Santo, ele é um intercessor. Então, olha. Você é um intercessor. Você tem Deus e você tem o Espírito Santo. O que você quer mais? Nós não estamos sozinhos. Então, se nós queremos ganhar uma guerra que Satanás armou, nós precisamos estar no lugar certo, com as armas certas, ouvindo quem conhece. Então, essa aproximação que o intercessor precisa ter. Ele precisa estar próximo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vocês estão tendo um seminário, é o primeiro seminário de muitos que virão, amém? Não pense você que vai ficar assim. Vai ter contra-ataque. Você está entendendo? Aí você diz, então eu vou já me embora, amanhã eu não venho mais. Não seja covarde. Em frente. Não se preocupe com ele. Se preocupe com você. Se preocupe com a sua família. Se preocupe em estar perto dele. Satanás não é problema nosso, né, pastores? Não é. Satanás não é problema nosso. Satanás é problema de Deus. Ele é um inimigo que já foi vencido. Mas ele é insistente. E nós que acreditamos que ele pode fazer alguma coisa. Amém? Você crê assim? Então ele diz assim, olha. O intercessor, ele precisa estar próximo de Deus, amém? Ele precisa ter um lugar e uma hora específica para estar com Ele. Mas você diz assim, pastora, quando eu venho para a igreja, eu levanto as minhas mãos lá atrás, eu fico lá atrás, eu rodopio, eu caio no chão. Não. Você precisa ter um lugar com Ele na sua casa, no seu cantinho. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos intercessores dentro das nossas igrejas que eles fazem tudo isso, mas em casa eles não têm um tempinho para estar com Ele. Amém? E ele diz aqui, Mateus capítulo 6, versículo 6, mas tu, quando orares, entra no teu, fecha a tua. Ele não diz, vá para a tua igreja, levante as tuas mãos e faz isso, não.
O intercessor, ele trata diferente. Quando tu orares, o intercessor, ele precisa ter um lugar, uma hora marcada. Olha como você não é qualquer pessoa. E se você marcar um horário com ele, não se atrase. Por quê? Porque você não pode se atrasar com aquele que é o tempo. Ele é o tempo. Ele controla o tempo. Como é que eu vou me atrasar com alguém que controla o tempo? Então, o intercessor, ele precisa ter um lugar e ter uma hora marcada para se apresentar diante dele. O intercessor não é qualquer tipo de pessoa. Amém? Ele é alguém especial. E aí, Gênesis, o capítulo 18, versículo 17, se você puder abrir a sua Bíblia rapidinho, que a hora passa muito rápido, irmãos. Eu digo para os irmãos que o relógio ele não gosta de mim, ele tem chateado comigo, mas eu vou ver se eu consigo. Gênesis 18. Estou longe de Gênesis. Gênesis 18, versículo 17, eu acredito que é isso, deixa eu confirmar. Diz assim: disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Você é íntimo com ele, você está próximo dele, você tem uma hora marcada com ele, você tem um lugar específico com ele, então ele vai te revelar o futuro. O Espírito Santo vai te dizer o que vai acontecer amanhã. Sabe, igreja amada, eu sou apaixonada por ele. Eu gosto muito de estar com ele, irmãos. Muito. E eu não troco nada por nada. Se eu vou sair cedo do meu horário, eu acordo bem antes. Mas o meu cantinho com ele, eu não abro mão. Porque eu gosto muito de café. Quem gosta de café? Ai, eu não sou sozinha, glória a Deus. Mas se eu não tomar café de manhã, irmãos, me dá uma enxaqueca. Eu não sei vocês, mas eu fico chata. Eu sou muito boa companhia, mas eu fico muito chata. Eu fico com a minha cabeça, parece que tem um não sei o quê. Sabe? E eu digo para ele que ele é meu café. Eu digo, eu não posso ficar sem você, porque você é meu café. Se eu ficar com você, eu não sou boa companhia. Um dia desse, o meu filho disse assim: mãe, a senhora já orou hoje? Aí eu, já, vai orar de novo. Eu digo, será que eu estou chata hoje? Porque você não presta, irmão. Sem ele você não presta. Eu digo, eu não presto para ficar sem você. Não presta para ficar sem ele. Porque ele é nossa companhia. Ele é nosso melhor amigo. Ele é nosso verdadeiro amigo. E ele disse para Abraão, ele disse, olha, eu vou destruir. Vou fazer algo no lugar. Mas eu não posso ocultar a ele o que eu vou fazer. E o intercessor é assim, pastora. Às vezes vai acontecer coisa na nossa igreja, com o nosso povo. E o Espírito Santo, ele diz pra gente o que vai acontecer. E você vai de frente, toma a frente. E olha, ninguém sabe. Só você e ele. Mas você vai e você resolve. E a igreja é aquela coisa linda. E só você e ele sabe o que você enfrentou. E aí ele tem uma conversinha. Ele disse, olha, você vai destruir o justo com o ímpio? Olha que coisa linda de um homem conversando com Deus. Você vai destruir o ímpio com o justo com o ímpio? Opa, justo? Justo? Se tiver lá 50 justos, eu não vou destruir a cidade. Oh, Senhor, eu estou na tua presença mais uma vez, sou pó e cinza. Mas se tiver 45, não vou destruir se tiver os 45. Ele estava diante de Deus resolvendo uma situação de morte. Amém, igreja? Olha o poder que o intercessor tem. Ele disse, olha, se tiver 45, 30, 35, se tiver, eu não vou destruir a cidade.
chegou em 10. A cidade era tão pecaminosa, as pessoas que estavam dentro daquela cidade eram tão incrédulas, que a Bíblia diz aqui no capítulo 19, que o anjo teve que puxar Ló pelas mãos para dizer: corre, corre. Por que que o anjo puxou Ló? Por causa de um homem intercessor. Você pode mudar situações de morte que chegam na tua família diante de Deus, porque você se coloca na brecha. Ele disse: eu procuro alguém que se coloque na brecha para eu não destruir a cidade. Ele disse: eu acho você, eu procuro. Amém? Segundo, o intercessor, ele é mediador. Ele intervém, ajuda a pessoa em conflito a chegar a um acordo. A um acordo. É uma terceira pessoa. Em toda a minha vida, irmãos, de oração, que a gente aprendeu a orar bem cedo, eu sempre escutava pessoas antigas falarem, né? A gente ouve até hoje, diz assim: porque o intercessor, ele fica no lugar da pessoa. Quem já ouviu isso aqui? Só eu? Ainda bem que tem 3 ali. O intercessor, ele fica no lugar da pessoa, né? Você vai lá e você fica no lugar. Mas a Bíblia não diz isso. Não diz. A Bíblia diz que a única pessoa que ficou no lugar do pecador foi Jesus. Porque só Ele suporta o que o pecador tem. O intercessor, ele não fica no lugar, ele fica entre. Diga entre. Deus, o intercessor e o pecador. Olha que coisa mais fantástica. Ele vai diante de Deus e ele não mostra os pecados daquela pessoa. Ele mostra a qualidade. Né? Ele diz: ai, Senhor, fulano roubou, fulano matou, fulano estrupou, fulano não sei o que. Jesus já sabe disso. Vai diante dele, do juiz, e não acusa, porque o intercessor, ele não acusa. Ele trabalha numa reconciliação entre o pecador e Deus. A função do intercessor é essa. Ele é o mediador, ele ora ali e diz: Pai, fulano errou, tu sabe que fulano errou. Mas olha, Jesus, na cruz tu pagou um alto preço, ele tem uma alma que precisa de ti. E você se derrama no pé dele e diz: Senhor, essa alma é tua. E eu tiro das mãos do diabo essa alma, porque ela pertence a ti. E você vai mostrando as qualidades. Se tu salvar, Senhor, ele vai ser um pregador da tua palavra. E você começa a olhar e ver aquela pessoa pregando o evangelho. Você começa a ver aquela pessoa tocando, aquela pessoa pregando. E o Senhor vai trazendo à existência o que está no coração do intercessor. Quem tem que confessar os pecados? É eu, pecador. Junto. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem do juízo, do pecado, da justiça é o Espírito Santo. Então o intercessor, ele é o mediador, não um acusador. Tá vendo? É por isso que tá assim. Então você não é o intercessor. Porque o intercessor, ele não acusa. O intercessor não faz isso. Tá vendo? Jeová vai quebrar tua perna. Não é o intercessor. Não é o intercessor. Ele ora para que as pernas não se quebrem. O intercessor ora para que você não morra, porque para você ficar vivo. Esse é o papel do intercessor diante de Deus. Diga: Senhor, não mate, deixa ele vivo. Senhor, aposta nele, porque eu sei que tu pagou um alto preço por ele. Ele vai ser uma pessoa boa. E aí você diz: Espírito Santo, me dá uma chance para eu conversar. Você está dentro, você está no meio. E aí o Espírito Santo vai com as suas palavras e convence. E você vai conversando e a pessoa confessa.
e você vai diante de Deus e leva. Esse é um papel do intercessor. Não acusa. Nunca o intercessor pode acusar. Nunca. Mas é o que mais nós vimos, irmãos. Tá vendo? Vai fazer. Bem feito. Não é assim que tem pessoas que fazem? Não tem um coração de intercessor. Se você é um intercessor e faz isso, não faça mais. Porque você é o mediador diante de Deus para essas pessoas. Amém? Quem acusa é o inimigo. A gente não precisa de pessoas para nos acusar. Nós precisamos de pessoas para nos defender. Vocês lembram do ladrão da cruz? Ele disse, por que vocês julgam ele? Nós estamos na mesma condição. Ele disse, Pai, me perdoa. Ele disse, hoje mesmo. Foi muito rápido, irmão. Oh, eu fico até com inveja. Eu digo, poxa, Senhor, foi tão rápido. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ele não pensou 2 vezes. Ele não acusa. Ele defende. E se você tem o Espírito de Deus dentro de você, você não acusa, você ouve. E você vai diante dele. E você vai ser mediador diante dele. Amém? Aleluia. A intercessão traz luz. Terceiro, há o entendimento. Amém? A intercessão traz luz ao entendimento. Vamos aqui, vamos ler Mateus capítulo 4. Vamos ver o que diz. Mateus capítulo 4, versículo 3 e 4. Mateus capítulo 4. Três, 4. Chegando ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito. O intercessor, ele traz luz. O que a Bíblia diz? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. O intercessor, ele tem que orar na palavra. Qual é a arma do intercessor para lutar contra o diabo? A palavra. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Irmãos, a palavra, usando a palavra sendo treinado pela palavra, porque Jesus, ele era a palavra viva. Mas o Espírito Santo diz na Bíblia que ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ele diz aqui, olha, se tu és o Filho de Deus, colocando dúvida no coração da palavra. Olha que sem vergonha, audacioso. Se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. E Jesus olhou para ele e disse, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Esse é o nosso Jesus. Ele não ofende, ele trabalha na palavra. Até o diabo ele trabalha na palavra. Aleluia, aleluia. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. O intercessor ora a palavra. Você pega os versículos e você começa a orar. Leia a palavra, leia. Faça com que a palavra saia da sua boca. Ele diz, olha, a palavra está diante de ti, na tua boca e no teu coração. Sabe o que o intercessor faz, irmãos? O intercessor pega a Bíblia e sai andando, sabe? Não diz nada. Não diz nada. Você precisa falar. Pega a sua Bíblia e começa a falar. Fale, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Você precisa falar a palavra. Quando Satanás foi confrontar Jesus, ele não trabalhou com pensamento, não. Ele disse, está escrito.
Ele tinha a palavra na boca, no coração, na boca, no coração. Ele diz: olha, a palavra está diante do intercessor, na boca e no coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Qual é a palavra que o senhor prega? Ou você só prega aqui e não vive o que você prega? O intercessor precisa viver o que prega. Não existe meio termo para intercessor, igreja. Se você quiser ser um intercessor, escute o que eu estou dizendo. Tem que viver o que você prega. Se você colocar um horário para orar, 1h30 da madrugada, você tem que ser o primeiro. Não coloque um fardo na sua liderança que você não pode carregar. Você está entendendo? A palavra está diante de você, na sua boca, no seu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Então nós precisamos estar com a palavra, porque essa palavra ela abre o meu entendimento. Por isso que eu estou dizendo para você, não apague. Leia, releia, releia. Fale alto. Aquela pastora falou isso. Fale, diga: Espírito Santo, o que ela falou é verdade. Leia, releia e deixa entrar no seu coração, vai remoer. Você já viu a vaquinha comendo? Já viu a vaquinha comendo? Nós somos igual vaquinhas. Tem que entrar no coração, vai para a boca, vai para o coração, vai para a boca, vai para o coração, até sair nos nossos poros. Amém? E quando Satanás olhar para você, ele vai dizer: opa, peraí. Você precisa mostrar quem você é, sem se mostrar, através da palavra. Jesus era assim. Amém? O intercessor, ele traz o reino para a terra. Onde o intercessor chega, irmãos, onde o intercessor chega, as coisas têm que mudar. Porque ele traz o reino para a terra. Ele traz o reino no local. Quanto tempo de oração você investe? Ai, quanto tempo de oração você investe? Hã? Nós temos um intercessor chamado Jesus. Nós já falamos que a oração, ela levanta o muro de proteção, amém? Mas quanto tempo você ora em prol disso? Para que os muros sejam levantados. Demora um certo tempo. Tem algum pedreiro aqui? Algum construtor civil? Não? Leva um tempo. Você acha que não constrói um muro em um dia, dependendo do tamanho? A intercessão, irmãos, ela é necessária e indispensável na vida da igreja. Uma hora de intercessão equivale a 8 horas de trabalho durante o dia. Você sabia disso? Por quê? Porque quando você dobra os seus joelhos para você orar, 1 hora, irmãos. 1 hora. Se você pega o celular, você vai para o Face. Eu digo porque eu já fiz uma experiência e não foi legal. Me arrependi da graça, mas fiz. Você pega o seu Face aí e você começa a ver as coisas, né? Vai passando e ri para cá, e acha engraçado ali. E de repente você olha, você diz: oh, eu gastei tudo isso. Passou. Você não volta mais àquele tempo que você perdeu, passou. E aí você chega ali, você ora, dói joelho, dói costa, né? Dói tudo e você vira para um lado, você vira para o outro e parece que não sai de 10 minutos. Já passou por isso? Eu já passei, experiência própria. 1 hora de intercessão equivale 8 horas de trabalho. Quer experimentar? Experimente amanhã, experimente hoje. Porque quando o intercessor ele dobra o joelho e vai orar pelos pastores, vai orar pelo projeto da igreja, ora pelas ruas, ora pelos projetos dos jovens, das senhoras, do Senhor, e você vai falando. Vem vizinho que joga pedra, vem vizinho que o cachorro faz xixi no seu portão, você fica chateado. Vem vizinho que joga lixo, eita, tanta coisa, e você tem que orar por ele.
E você vai orando. E quando você levanta, irmãos, parece que passou um protetor na sua coluna, que você tem que levar bem devagarzinho, né? Que você tem que levantar, porque a cabeça faz assim, ó. A sua carne sente. Mas não mexa com o seu espírito. Não mexa com o seu espírito, porque ele está forte. O seu espírito está forte, porque você esteve diante dele 1 hora, irmãos, 1 hora. E aquilo que você faria em 4 horas durante o dia, você faz em minutos. Um dia desse eu estava falando para ele, pastor, eu disse, Espírito Santo, você é maravilhoso. Eu lavei a louça e ele enxugou, porque eu fui procurar a louça, não estava mais no lugar. Eu disse, aconteceu um milagre. Eu digo, será que eu lavei? Eu fiquei pensando, eu digo, lavei, guardei rapidinho. Eu disse, meu Deus! Sabe que coisa mais maravilhosa? Eu estava fazendo a comida, contei para Marilene uma vez, fazendo uma comida, e procurei, pastores, eu fiquei morrendo de vergonha. Procurei a colher, eu digo, Espírito Santo, cadê a colher? Está dentro da panela, estava com pressão, irmão, estava tocando pressão na panela de pressão, e a colher dentro da panela de pressão. E eu disse, não acredito. Aí desliguei o fogo, tirei a pressão, a colher estava dentro da panela de pressão. Só 1 hora. Fui dormir uma noite dessa, me deitei, e ele disse, a janela só está encostada. Levantei, olhei, a janela estava tudo fechada, aí abri, só estava encostada. Eu disse, você é maravilhoso. 1 hora. Quando você fica 1 hora com ele, você fica com a mente dele. Você não esquece das coisas. Porque ele conta para você. A Bíblia diz que ele vai te mostrar o futuro. Você vê o futuro como o Espírito Santo te mostra. Para o intercessor, não existe Satanás na frente. Não existe. Você nunca fica para trás. Nunca. Essa é a vida de oração que você precisa, que eu preciso com você. Investir tempo é necessário. Amém? A intercessão cria um lugar seguro, nós já falamos. A intercessão protege os desesperados. Pastora, fulano está com depressão, você resolve. Se não for questão de hormônio, questão de médico, porque às vezes é questão de saúde, o Senhor resolve. Porque mesmo sendo a menopausa, irmãos, Satanás ele enche, ele se mete. Ele procura. Já cuidei de pessoas que tiveram menopausa, tiveram síndrome do pânico. Que é isso, menopausa? Com síndrome de pânico? Eu digo, vamos resolver. Na oração. Eu digo, menopausa não precisa ter síndrome de pânico. É menopausa, menopausa. Mas ele entra, ele se mete. Ele acha um buraco ali. Por quê? Porque você se ficou debilitado. Pare de estar dependendo de intercessor para orar por você. Pare com isso. Você é um intercessor. Se levante como intercessor de você. Você fica o tempo todo esperando que o pastor ore por você? Deixa o pastor descansar um pouquinho, ore por você. Você mesmo ore por você. Mas nós vivemos o tempo todo, porque o grupo das irmãs que está lá na oração está orando por mim. E você está fazendo o quê? Você precisa parar de ser dependente de intercessor. Porque Deus te levantou como intercessor. Você é um intercessor na sua casa. Você é um intercessor no seu trabalho. Você é um intercessor na sua escola. As coisas precisam acontecer, irmãos, quando você chega. Porque você carrega a glória de Deus. Se você carrega a glória de Deus, se você é luz do mundo, as coisas têm que acontecer no lugar onde você está. Por quê? Porque você nasceu para resolver problemas. Você não nasceu para ficar debaixo de uma árvore em água fresca, irmãos. Não nasceu para isso, não. Deus te colocou no mundo com propósito. Deus te salvou com propósito.
Pastora, quer dizer que eu vou ficar o tempo todo na luta? Não, você tem que viver. Mas você nasceu para resolver essas situações. A sua alegria, ela depende dessas coisas. Ela depende do Espírito Santo resolver essas coisas, porque Ele precisa de você para resolver. Afinal de contas, por que você está aqui? Por que Deus te deu esse corpo? Para que Deus te deu esse corpo? Só para você andar, se embelezar e ficar tudo bonitinho para academia e tudo mais? Não, irmãos. Não, 1000 vezes não. Deus te deu esse corpo para você ser a casa do Espírito Santo. Você entende isso? Quando você escova o dente, quando você toma banho, quando você se arruma, você está com Ele. Ele não pode separar de você. Quer fazer academia? Vá fazer academia. Pastor, intercessor, pode fazer academia? Pode. Pode fazer, mas leva ele junto. Vá com ele. Não deixe de usufruir coisas boas, irmãos. Mas tem que levar ele com você. Porque o seu corpo, digo meu corpo, é o templo do Espírito Santo. Quem que diz isso? A Bíblia. Mas nós vivemos como se nós fôssemos independentes de nós mesmos. Não, 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 não. Ele fez você com propósito. Jesus veio, nasceu de uma virgem chamada Maria. Amém? Para que ele fosse legal nessa terra. Um espírito aqui na terra, irmãos, ele é ilegal. Satanás, ele é ilegal nessa terra. Para ele ser legal, o que ele faz? Ele entra num corpo. Jesus, para ser legal nessa terra, ele entrou no corpo de Maria. Ele nasceu para que ele fosse legal nessa terra. Jesus morreu, ressuscitou, está no céu. E o nosso corpo ficou para quê? Para ser morada do Espírito Santo. Onde que o Espírito Santo mora? Em mim, em você. O intercessor precisa colocar isso na cabeça. O seu corpo é do Senhor. Você precisa cuidar dele. Você não pode adoecer. Porque o Senhor precisa do seu corpo sadio e saudável. Então, se você não pode comer uma coisa que te faz mal, não faça, não coma. Se você está com uma dor de cabeça, alguma coisa assim, diga, Espírito Santo, tu tem dor de cabeça? Nossa cabeça está doendo, né? Vamos tirar. E você vai e você expulsa e diga, sai da minha cabeça em nome de Jesus, porque a minha cabeça é do Espírito Santo. E a doença vai ter que sair. Se você não tem fé para isso, procure um médico, mas procure ficar bem. O intercessor, esse negócio de dizer assim, pastora, eu fui expulsar um demônio, eu estou quebrada, eu estou doente. Irmãos, não dá para ser intercessor assim. Dá, pastor? Não dá, porque o pastor não pode contar com você, porque você amanhã você não presta. Você tem que expulsar o demônio e amanhã você tem que expulsar outro. Você tem que estar bem. Sabe quando foi que uma vez que isso aconteceu com os discípulos? Quando eles foram expulsar os demônios lá. E o Senhor disse para eles, sabe por quê? Porque essa caixa de demônios sai com jejum e oração. Você está despreparado. A Bíblia diz que eles saíram todos rasgados, pelado, rasgado. Foram fazer algo impróprio. Eu não quero ser intercessor, pastora, porque eu não consigo dormir, porque o Satanás vai pegar a minha família. Então não seja, porque o intercessor não pode pensar assim. Que tipo de intercessor sou eu, que eu protejo a família do pastor, mas a minha fica ao relento aí para Satanás pegar? Não existe isso, irmãos. Não existe isso na intercessão, isso é conversa do diabo, não existe. O intercessor, a Bíblia diz que 1000 vai cair ao meu lado e 10.000 a minha. E nada, nada, nada. Se a Bíblia diz, se o meu Jesus diz, eu acredito. Eu acredito no que a palavra me diz. Aleluia. Se a palavra me diz, ele se compromete contigo, ele vai fazer aquilo que ele diz. Eu preciso ler a palavra para saber o que ele me diz. Ele disse, olha, seja forte e corajoso. Ele nunca diz para você, ei, não vai dar certo. Talvez sim, talvez não. Céus, não diz isso. Ele diz, seja forte e corajoso. Quando nós assumimos a igreja do Ilé agora, pastora, recentemente, nós estamos com 1 mês e pouco lá.
Eu assumi a igreja, nós assumimos uma igreja, nossa igreja no domingo. E quando foi na segunda-feira eu fui falar com o Espírito Santo. Porque nós já estávamos numa congregação, a gente estava com um tempinho já. Eu estava um pouquinho cansada. E aí eu chorei bastante. Disse, ai Senhor, eu queria férias. Eu queria ficar de férias, né? Né, pastora? Quer tirar férias. Aí me joguei no chão, chorei, passei umas horas lá chorando com ele. E ele disse, eu estou com você. Se levante e marche. E eu prontamente me levantei, fiquei de pé, fiquei toda feliz. Porque eu queria ouvir ele dizer alguma coisa, né? Lógico. Eu fiquei toda feliz, levantei. Eu disse, se você diz que é para eu marchar, eu vou marchar. Eu vou me levantar. Fomos na terça-feira para a igreja, eu disse assim, e aí? O que é que tu vai fazer hoje? Qual é a tua agenda para hoje? Estamos aqui, vamos fazer. E ele vai dando umas ideias, pastor, pra gente assim, umas ideias meia louca, sabe? E a gente vai fazendo. E todos os dias, irmãos, quando eu me levanto, eu digo para ele qual é a agenda para hoje. Eu aprendi com ele perguntar qual é a agenda que ele tem para hoje. Porque todo dia eu digo, Senhor, eu vou fazer isso, me ajuda. E às vezes não dava certo. E aí eu conversando com ele uma vez, eu disse, tu tens alguma coisa para mim hoje? Qual é a tua agenda para hoje? Digo, me coloca no meio da tua agenda, porque se tu me colocar, eu vou caminhar. E eu aprendo com ele umas coisas que a gente acha que não vai funcionar, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ser intercessor é muito bom. Viu? Tá com ele é muito bom. Meu filho mais novo tem 18 anos. Meu filho mais velho tem 23. E eu assumi esse compromisso com ele, de todas as noites orar cedo. Eu não falo isso para minha glória, irmãos. Mas eu falo isso para que você cresça um pouquinho. Às vezes eu não durmo. Eu sou muito elétrica. A Marilene está ali, né, Marilene? Que me conhece. Eu passo o dia, eu não cochilo, eu não durmo. Nosso celular não para, a gente trabalha. Tenho filhos para cuidar, tenho amigos para cuidar, tenho problemas para resolver dos outros, mas a gente resolve. Às vezes eu vou dormir 1 da manhã. Durmo 1h30, pastor, às vezes. Às vezes eu chego a dormir meia hora. Porque já dá o horário que eu levanto para orar. E os olhos não fecham, irmão, os meus olhos não conseguem fechar. E eu me levanto, fico ali, quando dá 6h30, eu vou fazer as coisas. E o meu dia, parece que eu dormi 8 horas por dia. É impressionante como funciona. E eu me acostumei, irmãos. Eu me acostumei, porque coisa boa a gente acostuma, né, igreja? Ainda mais mulher, né, mulherada? Coisa boa a gente se apega rápido. E me acostumei com isso. É muito bom você se acostumar com ele. E eu digo para ele que ele é a minha motivação todos os dias. Quando meu filho adoeceu, ele perdeu a respiração no meu colo e quase ele chega a óbito. Lá perto de casa tem uma UBS e aí nós levamos ele para o hospital e o médico colocou umas coisinhas nele e eu queria chorar, mas eu não conseguia. Ele canta muito. E ele disse, mãe, a senhora sabe orar? Eu sei. Lógico que eu sei. Mas na hora, irmãos, não vem palavras nenhuma que você quer dizer. Parece que quando mexe com o filho, parece que tudo desanda, né? Eu disse, Senhor, eu não tenho o que dizer. E aí ele olhou para mim e disse, mãe, canta. Minha voz não saía, irmãos. E aí eu puxei um ar de dentro do meu pulmão, que eu nem sabia se eu tinha pulmão, mas naquele dia eu descobri. E eu cantei, se o trovão e o mar crescendo vem, sobre as tempestades eu voarei. Mas eu cantei alto, baixinho não, estou cantando baixo. Eu cantei alto. Sobre as águas tu também és Deus, descansarei, pois sei que és rei.
E ele começou a chorar, começou a respirar. Eu disse, Senhor, esse menino é teu. Ele sempre foi teu. Desde o ventre, irmãos, quando eu engravidei, que eu imaginei que eu estivesse grávida, eu dei para o Senhor. E eu lia a Bíblia, eu lia livro de matemática, eu lia geografia, eu lia português, tudo eu lia, que eu queria que o menino nascesse lendo. Funciona, viu? E eu lia tudo que eu via, eu lia. Que era para ele nascer assim. Sabe? Eu disse, Senhor, ele é teu, meus filhos são teus. E os meus filhos são bênção na minha vida, eles tocam. Eu comecei a pegar um negócio lá para cantar, tocar. Eu digo, ele vai nascer tocador. Um toca teclado, outro toca baixo, eu canto. Para a glória do Senhor naquele lugar. E a gente leva a obra. E naquele dia eu não fiz um voto. Porque eu fiquei com medo de eu não conseguir cumprir o voto. Esse relógio está certo? Tá, né? Vou já terminar. Eu tenho 15 minutos ou tenho 10 minutos? 5 minutos. 5 minutos. Acabou meu tempo, irmãos. Então, eu tinha umas coisas para falar, mas tá bom. Então, assim, entreguei-lhes para o Senhor. Eu disse, Jesus, enquanto eu viver, enquanto eu tiver o ar dentro de mim, eu vou levantar esse horário para a gente conversar. Porque foi naquele horário, irmãos, que eu ganhei a minha bênção. E a Bíblia diz aqui, para terminar, porque o nosso tempo já foi embora, que Jesus, ele orava 3, 4 horas todos os dias. E outra coisa, irmãos, Jesus nunca orou com os discípulos. Pode ler na sua Bíblia. Ele sempre orava sozinho. Ele sempre intercedia sozinho. E quando ele orava às 4 horas da manhã, todo dia ele orava 4 horas por dia. Quando ele terminava de orar, ele dizia, bora, vamos descer. Aí ele curava um cego. Ele levantava um paralítico. Curou, levantou o defunto da viúva. 4 horas. Todos os dias ele estava com o Pai. 4 horas, todos os dias. E o Espírito Santo dizia para ele, olha, Jesus, você vai fazer isso, você vai passar pelo caminho, vai estar fulano, você vai passar por ali e vai estar uma mulher com 12 anos de sangramento. E ele passava e o milagre acontecia. 4 horas. 4 horas. Eu ainda não cheguei 4 horas. Porque não dá, irmão. Não dá. A noite é pequena. Mas 1 hora que você tira é o suficiente para ele fazer algo por você. Amém? O nosso tempo acabou. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando o homem para de orar, quando você para de orar, Deus para de agir. Ele disse assim, olha, ora sem cessar. Ora sem cessar. Existe um momento, irmãos, da nossa oração, que a gente dobra o nosso joelho, né, pastor? E não sai palavras. Nós passamos por uma situação há um tempo atrás, que eu dobrava o meu joelho, irmãos, eu não tinha o que dizer. E eu disse, Espírito Santo, eu não sei o que falar. Porque as minhas palavras pareciam que não tinham sentido. E eu disse para ele, eu não sei orar. O problema não é você, o problema é eu. Eu sou o problema, eu não sei orar. E eu disse, faz algo em mim, através de mim, para que quando eu fale o teu nome seja glorificado. Eu preciso que tu faça alguma coisa por mim. E eu fechei os meus olhos, irmãos, e orei por horas em línguas. E o Espírito Santo foi orando por mim, porque o intercessor, existem momentos na vida do intercessor que ele não fala, ele ora em línguas. O intercessor, tem alguém aqui que não é batizado com o Espírito Santo?
Se você é um intercessor que você não é batizado com o Espírito Santo, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que é Ele que vai diante de Deus e intercede com gemidos. Aí você diz assim, eu estou orando aqui, o Espírito Santo vai. O Espírito Santo não vai. O Espírito Santo está em você e ora com você. Eu estou orando aqui palavras. Eu já ouvi pessoas dizerem, não, eu estou dizendo umas palavras, o Espírito Santo transforma. Meu Deus, não está escrito isso aqui, irmãos. A Bíblia diz que Ele intercede. Como é que o Espírito Santo intercede? De você. Então, irmãos, se eu me calo, Deus para de agir. Qual é a chave do céu, igreja? E por que você não abre? Qual é a chave do céu, igreja? E por que você não abre? Ele disse, olha, eu te dou um reino, eu te dou segredos para que você viva. Eu te dou segredos para que você viva. Vou dizer, Senhor, eu não tenho o que dizer, eu não quero falar, eu não quero orar. Não tem problema, fale em línguas. Deixa o Espírito Santo orar por você. Que você vai ver o que vai acontecer. Porque palavras, irmãos, esse corpo é pecador. As nossas palavras que nós dizemos, às vezes o céu não funciona. Aí as pessoas dizem assim, pastor, eu oro, parece que o meu céu está de bronze. Muda a arma. Muda a estratégia. O céu está de bronze para você que é pecador, mas por Espírito Santo não está. Mude. Quanto tempo faz que você não ora em línguas? Faça isso. Pastor, o meu esposo bebe, fuma, me dá um trabalho. Ore em línguas. Deixa o Espírito Santo orar por você. Você é uma coluna. Foi você que Deus fez para você tapar os buracos. Aí o pastor faz aqui um evento, a igreja enche. E de repente seca. Porque você não está sendo intercessor para fechar a brecha. Quando você se levantar como intercessor para você fechar a brecha, essa igreja nunca mais vai secar. Porque o intercessor é um muro de proteção para as pessoas. O intercessor é um muro de o intercessor é um muro de proteção para as pessoas, irmãos. No espiritual. Guerreiro no espiritual. O intercessor, ele é um guerreiro. Que vive, que é alegre, que é feliz, que vai para o shopping, que vai para a churrascaria. É o intercessor. Está na guerra. Você entende? Você vive uma vida normal, mas de oração com Ele. Porque Ele é maravilhoso. Amém? Então se coloque de pé em nome de Jesus. Você tem mais poder do que você pensa. Deus vai curar o seu corpo. Deus vai curar o seu corpo porque Ele precisa dele. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. E essa doença que está no teu corpo, ela é ilegal. Ela não pode estar em você, porque a Bíblia diz que na cruz Ele levou as nossas enfermidades. Deus irá restaurar o seu corpo fisicamente. Não para você se sentir melhor, mas porque Ele precisa do corpo que você vive. Você precisa conhecer quem você é como intercessor. Então a partir de hoje, se disponha. Aleluia. Se disponha nessa noite para você ser um intercessor. Sabe por quê? Porque para você ser um intercessor, você precisa decidir. E você precisa se comprometer. Porque a Bíblia diz que Deus procura dois tipos de pessoas. Que adore, não é que cante.
é que adore. E o outro é intercessor. Deus procura intercessores e adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então se decida nessa noite para que você seja um intercessor diante de Deus. Diga: Senhor, a partir de hoje eu vou interceder por mim, pela minha igreja, pela minha nação, pelo meu presidente, pelos deputados. Eu vou me colocar na brecha nesse muro e Satanás não vai passar. Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Você está aqui com o escudo, olha para mim aqui, ó. Você é a igreja do Senhor, você é a igreja que marcha. Satanás está vindo, sabe o que a igreja faz, irmãos? A igreja empurra, a igreja empurra, a igreja empurra na oração, a igreja empurra na oração, e a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem com uma igreja que intercede. Não existe somente grupo de intercessores, igreja, existem igrejas que intercedem, existem pastores e pastoras que intercedem pelas vidas. Se levante como intercessor nessa noite. Tenha compromisso diante, diga: Senhor, eu sou um intercessor, conta comigo, Senhor. Qual é a brecha que tu quer que eu fique? Eu vou ficar lá, Senhor, conta comigo. Você é forte no Senhor, Ele é tua força. Aleluia. Oração não é uma opção, é uma necessidade. Você precisa dele, você. Oh, aleluia.